Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André e é uma grande alegria ter você aqui com a gente. Ela foi fundada em 1904, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, conhecida pela sigla IELB. É herdeira da Reforma Luterana iniciada por Martinho Lutero na Alemanha no século XVI. Iniciou seus trabalhos em solo brasileiro em 1900. Por meio da missão da Igreja Luterana dos Estados Unidos, conhecida como Sínodo de Missouri. Seguindo o que a Bíblia ensina, seu lema é proclamar Cristo para todos. E em 2023, ela completa 119 anos no dia 24 de junho. Atualmente, tem 59 distritos, 529 paróquias e 933 pastores, e cerca de 250 mil membros. E para falar com a gente hoje sobre o trabalho da IELB, está conosco o presidente da igreja, o pastor Geraldo Valmir Schiller. Pastor Geraldo, seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate de hoje. É um grande prazer recebê-lo aqui. Olá, pastor André. Olá, amigos do programa Toque de Vida Debate. É uma grande honra, uma grande alegria poder estar participando com vocês deste programa tão especial e nessa data tão especial em que nós acabamos de comemorar os 119 anos da nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Deus abençoe esse nosso momento de participação nesse programa. Pastor Geraldo, por que a data de 24 de junho? Por que essa data é a data de aniversário da Igreja Evangélica Luterana do Brasil? As atividades da igreja já começaram no ano de 1900, quando chegou aqui o primeiro missionário vindo dos Estados Unidos. Mas foi no dia 23 de junho de 1904 que, no extremo sul do Rio Grande do Sul, um enviado da igreja-mãe, da Lutheran Church Missouri Synod, iniciou uma conferência, uma reunião com o propósito de formar o Sínodo Luterano Brasileiro, que é a IELB. Né? E no dia 24, então, eles concretizaram esse debate, essa reunião, esse entendimento da fundação da igreja aqui no Brasil. Por isso, essa data em que foi tomada essa decisão, com em torno de 10 congregações, em torno de 3 mil membros, 14 pastores, decidiram pela fundação, pela criação, pela oficialização do trabalho aqui no Brasil. E essa aconteceu no dia 24 de junho de 1904. Por isso, essa data. Pastor Geraldo, a gente sabe que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil começou o seu trabalho com as comunidades germânicas, né, vindas da Alemanha aqui no Brasil. Qual era a intenção do Sínodo de Missouri mandar obreiros, mandar pastores para o Brasil? Era para trabalhar com essa comunidade ou tinha uma outra intenção com o povo brasileiro? Pois então, o Sínodo de Missouri, ele tem na sua origem, na sua essência, muito aquela busca, né, incessante e a luta contínua por preservar o luteranismo confessional. A gente sabe que os luteranos que foram para os Estados Unidos da América, muitos deles foram por motivos religiosos. Né? Eles deixaram sua terra natal na Europa, porque lá estão sendo forçados a unir-se com outras igrejas que não tinham o compromisso com o luteranismo confessional, né? Com a confessionalidade luterana. Então, eles, nos Estados Unidos, formaram um sínodo assim, com muita ênfase no luteranismo confessional. E isso fez também com que eles tivessem muito interesse pelo trabalho missionário. Então, quando eles ficaram sabendo que aqui no Brasil havia muitas pessoas, inclusive pessoas de origem alemã, sem ter essa mensagem que o luteranismo confessional anuncia, que é a doutrina da justificação pela graça, que é a preciosa teologia da cruz, eles se sentiram motivados lá no ano de 1899, numa convenção na cidade de Missouri, no estado de Missouri, melhor dizendo, eles tiveram a intenção, tomaram a decisão de enviar um missionário para cá, o que já aconteceu no ano seguinte, em 1900 já estava aqui o reverendo Brothers, o primeiro missionário enviado por eles. Então, eu diria para eles que teve esse olhar, sim, como eles são de origem germânica, teve o olhar para os seus
seus semelhantes germânicos aqui no Brasil, mas também teve aquela visão de levar esse evangelho para todo mundo. Tanto é que hoje ainda, o Sino de Missouri, ele tem, dentro do projeto Aliança, no qual nós temos uma parceria, o Sino de Missouri tem missões em vários lugares do mundo. Na África, especialmente, né, em vários países da África, da Ásia, da Europa. Então, isso prova que o olhar deles não era apenas para os alemães, né, que aqui residiam, mas realmente o propósito de levar Cristo para todos. Isso mostra, assim, a veia missionária, o caráter missionário, o zelo pela missão que esta igreja-mãe, que é a Lutheran Church Missouri Sínodo, tinha e tem até hoje. A gente sabe que hoje a IELB, né, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela está presente, ela atua nos 4 cantos do país, né? Mas, inicialmente, começou por onde o trabalho da Igreja Luterana no Brasil? Começou no Rio Grande do Sul, na colônia São Pedro, aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, ali que iniciou o trabalho. E a partir do extremo sul do Rio Grande do Sul, ele foi expandindo, e hoje nós estamos em todos os estados da Federação Brasileira e no Distrito Federal. E esse processo de expansão se deu por 2 fatores. Um foi pelo processo migratório, porque o gaúcho, né, ele migra muito. Você pode viajar para o Brasil inteiro, você vai encontrar um CTG, quase em todas as grandes cidades, e nas cidades também pequenas, de porte médio. Você vai encontrar erva, você vai encontrar chimarrão, e você vai encontrar churrascarias, churrascaria do gaúcho, sempre tem um gaúcho em algum lugar, né? Então, esses gaúchos luteranos foram migrando para Santa Catarina, para o Paraná, para o Mato Grosso do Sul, e foram migrando para o restante do Brasil. Também começou um trabalho bastante forte da Igreja Luterana, da IELB, no Espírito Santo, em São Paulo. Esses também migraram, e à medida em que os cristãos luteranos foram migrando para todos os estados do Brasil, a igreja, assim, com muito zelo pastoral, né, enviou pastores, enviou estagiários para cuidar, apacentar esses luteranos, e aonde eles fixaram residência, foram sendo fixadas também, ou fundadas congregações. Então, esse foi o primeiro aspecto, o maior aspecto do crescimento da igreja, o processo migratório dentro do Brasil, a migração de luteranos, que levaram junto a fé luterana confessional, e ali fundaram congregações da IELB. E o segundo fator foi a hora luterana. Nós temos aí pelo Brasil afora várias congregações que surgiram a partir de ouvintes da hora luterana. Pessoas ouviram a mensagem pelo rádio, especialmente, no passado, escreveram para o escritório central da hora luterana, muitos fizeram aquele curso bíblico que a hora luterana dispunha e oferecia, e essas pessoas queriam aprofundamento na teologia, na doutrina luterana confessional. Então, a IELB enviava pastores, e a partir desses ouvintes da hora luterana, iniciaram-se congregações. Podemos citar aqui o exemplo da congregação de Belo Horizonte, a congregação de Aracaju e outras, que surgiram a partir do trabalho missionário da hora luterana. E dessa forma, então, pelo processo migratório e pelo trabalho da hora luterana, a igreja chegou a todos os estados da federação e ao Distrito Federal também. Pastor Geraldo, para quem está nos assistindo hoje e não está familiarizado com a hora luterana, você poderia explicar para a gente o que é a hora luterana? A hora luterana é uma organização auxiliar da igreja luterana que começou também nos Estados Unidos, e especialmente um trabalho dos leigos, ou seja, daqueles que não são pastores, com o interesse de levar esse evangelho, especialmente através dos meios de comunicação. Criaram essa organização, essa associação chamada Hora Luterana Internacional, e que se dedica à proclamação do Evangelho. Aqui no Brasil, ela já está há mais de 75 anos, tem a sua sede em São Paulo, e por muito tempo ela disponibilizou para a igreja e para o mundo programas de rádio, chamado Hora Luterana, 5 Minutos com Jesus, e também muita literatura especializada, assim, para depressão, para alcoolismo, para singulares, enfim, para todas as situações. E hoje ela trabalha muito com a internet, né? Disponibiliza aconselhamento, apoio espiritual para as pessoas
em plataformas aí pela internet. Então, a Hora Luterana é uma organização auxiliar da Igreja Evangélica Luterana nessa missão de proclamar o Evangelho. Muito obrigado. Pastor Geraldo, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela foi por muito tempo conhecida como a igreja que canta, mas também a igreja que educa. Por que a IELB, na sua história, se interessou por investir na educação? Essa conexão da Igreja Luterana com a educação, ela tá ligada à origem do luteranismo. Quando o reformador Martinho Lutero liderou o movimento da Reforma na Alemanha, a partir de 31 de outubro de 1517, o propósito dele é que as pessoas conhecessem as Escrituras Sagradas. Lutero, assim que ele compreendeu a preciosa graça de Deus, assim que ele compreendeu que o ser humano é aceito por Deus não por aquilo que ele faz, pelos seus méritos, pelas suas obras, pelos seus esforços, mas ele é aceito por Deus por causa daquilo que Jesus fez por ele na cruz. E o ser humano recebe esses benefícios da obra de Jesus pela fé. Lutero entendeu a justificação pela fé. Então, ele teve o desejo ardente de que essa mensagem bíblica que ele compreendeu, que ele recebeu pela ação do Espírito Santo, chegasse também às pessoas. Então, uma das providências que Lutero tomou foi a tradução da Bíblia, que naquele tempo quase todas as leituras eram feitas na língua latina, ou nas línguas originais da Bíblia, o grego, o hebraico, mas principalmente a língua latina. A missa era celebrada na língua latina, que não era a língua materna do povo. Então, Lutero fez todo o esforço para que a Bíblia fosse traduzida para a língua do povo. E ele também escreveu os catecismos, o catecismo menor e o catecismo maior, que eram uma espécie de cartazes, né, para transmitir de uma forma didática, mais simples possível para as pessoas essa palavra. Ele escreveu muitos sermões, muitos textos, muitos livros, produziu muita coisa. Só que tinha um problema, pastor André, e amados irmãos que nos veem. As pessoas não sabiam ler. As pessoas não tinham a capacidade de ler aquilo que Lutero escrevia, que os seus colaboradores escreviam. Então, era necessário levar as pessoas a uma condição que elas tivessem condições de ser alfabetizadas, que elas aprendessem a ler. Então, o início do foco na educação no luteranismo está ali. E Lutero foi uma das primeiras, se não a primeira pessoa que defendeu escola para as meninas, porque naquele tempo o pessoal da aristocracia, os meninos tinham acesso à escola. As meninas e os meninos e meninas do povo, simples, pobres, não tinham acesso à escola. Então, Lutero defendeu muito escola ao lado da igreja, para que as pessoas pudessem aprender a ler, homens e mulheres, meninos e meninas, especialmente para poder ler as Escrituras Sagradas, e também para ter um desempenho melhor na vida, nas suas vocações. Lutero tinha muito esse interesse que as pessoas estivessem capacitadas para contribuir para o progresso da sociedade. É só a gente olhar a história e a gente vai perceber que a partir da Reforma Luterana surgiram vários movimentos e a humanidade foi transformada. Ela saiu de uma situação lamentável, miserável, para uma situação de desenvolvimento que nós podemos verificar na própria história do mundo e também no nosso país. O luteranismo que veio para o Brasil já veio com esse sentimento, de que a igreja pode dar uma boa contribuição no processo de educação no país. E como os alemães luteranos ficaram em colônias, especialmente no interior do Rio Grande do Sul, ali não havia escola. Os filhos dos imigrantes alemães não tinham acesso à escola porque não havia escola. Então, o que eles faziam? Eles construíam um templo e, ao lado do templo, uma escola. E, em alguns lugares, ao contrário, construiu uma escola que, durante a semana, servia para lecionar, para dar aula para as crianças, e, no final de semana, servia de local de culto, servia de templo. E eles escolhiam aquela pessoa um pouco mais instruída, um pouco mais culta, para ser o professor paroquial,
né? E com o tempo, pessoas foram se capacitando e tivemos bons professores paroquiais. Então, aqui no Brasil foi muito por essa necessidade de colocar uma escola à disposição das crianças. E a igreja providenciou isso, junto à capela, ou ao lado da capela, uma escola. E isso também se fortaleceu muito aqui no Brasil. Então, nós tivemos muitas escolas que, infelizmente, fecharam ou foram fechadas, especialmente na Segunda Guerra, e hoje ainda temos uma rede de escolas aí com mais de 30, quase 40 escolas, na rede da ANEL, né, da Associação Nacional Luterana de Educação, e temos, inclusive, faculdades, universidades aí, que a UBRA é um exemplo disso, né, de uma escola que cresceu, virou as faculdades canoenses e, finalmente, a UBRA. Então, está meio que no DNA do luteranismo confessional, essa veia, esse interesse, esse amor e essa dedicação à educação. Certamente a Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, que é a universidade aqui onde nós estamos falando, é fruto desse trabalho e dessa visão, dessa missão dos luteranos aqui no Brasil. E acho que é importante a gente reforçar esse aspecto de dedicação dos luteranos à educação, especialmente em um momento crítico educacional que o país vive, né? Avançou bastante desde que o luteranismo chegou no Brasil, mas ainda temos muitos desafios. E assim como a educação tem desafios, eu creio que a igreja também tem desafios. E eu queria que o senhor respondesse para a gente quais são os maiores desafios da IELB no Brasil hoje, ano de 2023, completando 119 anos da atuação da igreja aqui no Brasil. Mas eu peço que o senhor faça isso na volta, porque a gente vai fazer um breve intervalo e aí continuamos esse papo com o presidente da IELB, o pastor Geraldo. Na volta a gente descobre quais são os desafios que a IELB enfrenta e vai enfrentar para continuar levando Cristo para todos. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Toque de Vida de hoje, recebendo a ilustre presença do presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o pastor Geraldo Schiller, que está compartilhando conosco um pouco da sua vivência dentro da Igreja Luterana, um pouco da história da Igreja Luterana, e no final do primeiro bloco conversávamos sobre a relação, não é, pastor Geraldo, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil com a educação. E dentre os muitos desafios que a educação tem, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil também tem seus desafios. O senhor poderia compartilhar conosco quais são as maiores dificuldades que a IELB enfrenta hoje para levar Cristo para todos? Eu acredito, pastor André e amados irmãos e amigos, que a maior dificuldade que a IELB enfrenta e todo o cristianismo enfrenta no Brasil e no mundo é esse relativismo que existe em nossos tempos. Vivemos um tempo onde as pessoas não acreditam mais em verdades absolutas. Parece que o tempo que nós vivemos, cada um cria as suas verdades, cada um quer ver as coisas do seu ponto de vista, da sua perspectiva, da sua ótica. E a igreja, ela trabalha com verdades absolutas reveladas na Escritura Sagrada. O luteranismo confessional, e a IELB é uma igreja evangélica luterana confessional, ela fundamenta toda a sua doutrina, toda a sua mensagem, a sua prática, naquele famoso tripé da Reforma Luterana: sola Escritura, sola Fide e sola Gratia, né? Os três elementos decisivos: somente a Escritura, somente a fé e somente a graça. E sobre esse tripé nós temos muitas verdades absolutas sobre Deus, sobre a pecaminosidade do ser humano, sobre a salvação somente pela fé em Jesus Cristo, sobre pecado, sobre o inimigo maligno, sobre o diabo, sobre o céu, sobre o inferno, sobre os anjos, enfim, são muitas verdades absolutas reveladas na Escritura
que são inquestionáveis. E hoje as pessoas, dentro dessa onda de relativismo, elas querem não ouvir aquilo que Deus tem a dizer para elas, mas elas querem ouvir aquilo que elas gostariam que fosse dito para elas. Né? Então, as pessoas, elas querem determinar qual é o teor, qual é o conteúdo da mensagem. E talvez o maior desafio da igreja é manter-se fiel à sua confessionalidade. Todo o nosso trabalho, toda a nossa luta, nós participamos da International Lutheran Council, que é a união das igrejas luteranas confessionais do mundo, e todo o empenho é para nos mantermos cristãos luteranos confessionais, que subscrevem toda a confissão luterana contida no livro de Concórdia, publicado em 1580, e se mantém fiel, apesar de todas as ondas contrárias, apesar de todos os ataques que o cristianismo sofre no dia a dia, de uma forma direta e indireta, às vezes de uma forma implícita ou de forma explícita. Esse talvez seria o primeiro desafio. O segundo desafio da IELB é transmitir essa mensagem, que é imutável, que é verdade desde o princípio do mundo e vai ser a mesma verdade até o último dia que esse mundo existir. Mas transmitir essa mensagem de uma forma contemporânea, de uma forma contextualizada, de uma forma que ela seja relevante para o ser humano desse tempo que está na pós-modernidade, ou alguns falam que até nós vivemos a era do pós-cristianismo, e o desafio da igreja é levar essa mensagem de uma forma simples, clara, confessional, porém relevante, contextualizada, para que ela faça sentido para o homem moderno, para a mulher moderna, para o ser humano de nossos tempos. Então, resumidamente, esse seria o nosso maior desafio. Nós temos no nosso planejamento da nossa igreja como lema Cristo para todos, esse é o nosso objetivo. E a nossa intenção é sermos uma igreja, nosso lema é sermos uma igreja confessional, mas que vá ao encontro das necessidades das pessoas. Então, existe essa tensão entre nos mantermos confessionais e irmos ao encontro das necessidades das pessoas. Muito bem. Cristo afirma, eu sou a verdade, eu sou a verdade e a vida. Então, esse Cristo que é verdade, hoje sempre imutável, precisa ser transmitido de uma forma que as pessoas compreendam, mas também de uma forma que elas recebam a mensagem, que não se fechem para a mensagem. E nós aprendemos das Escrituras que o ser humano consegue se fechar para a mensagem de Deus. Pastor Geraldo, daria para dizer que esse desafio esteve presente também no tempo de Lutero e nunca deixou de andar ao lado do luteranismo, não só no Brasil, mas no mundo, esse desafio de manter a verdade e também de se contemporaneizar para transmitir essa mensagem? Exatamente. Se nós lermos as cartas paulinas, né, nós vamos ver o apóstolo Paulo enfrentando determinados movimentos, o gnosticismo e outros movimentos que queriam deturpar, queriam fazer com que essa mensagem fosse adequada, adaptada ao pensamento humano. Os próprios credos, né, nós temos os 3 credos ecumênicos, o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano, são documentos que a igreja fez para dizer para o mundo e para aqueles que atacavam a igreja e queriam deturpar a verdade é essa. Inclusive, disse que a primeira confissão de fé dos cristãos foi Jesus Cristo é o Senhor. Porque no Império Romano se dizia César é o Senhor, o imperador é o Senhor. E os cristãos, então, tinham que lutar e dizer, não, o Senhor é Cristo, Jesus Cristo é o Senhor. Então, essa luta, né, de preservar a verdade, ela vem desde o tempo de Jesus. E ela foi muito forte na época de Lutero. Lutero e seus colaboradores enfrentaram debates, enfrentaram verdadeiras maratonas para defender a verdade. Escreveram as confissões luteranas, que estão no livro de Concórdia, para defender a verdade. Né? Os apologetas sempre existiram, são aqueles que defendem a verdade, defendem o cristianismo, defendem a mensagem bíblica.
Mas também, em cada tempo, sempre foi necessário utilizar as ferramentas e os recursos de cada tempo e de cada lugar para transmitir essa mensagem. Por exemplo, na Reforma de Lutero, tinha acabado de ser descoberta a imprensa, né? E Lutero fez muito uso dessa ferramenta para imprimir materiais, para imprimir livros, para imprimir textos e compartilhar com as pessoas, para que elas pudessem ler, e ler para os outros que eram analfabetas. Então, essa luta sempre existiu, e hoje nós também temos a luta, e temos que também admitir que nós temos muitos recursos tecnológicos a serviço do evangelho, a serviço da igreja, a serviço da missão, que os nossos antepassados não tinham. Então, realmente, nós podemos dizer que os tempos que nós vivemos são difíceis, mas eles não são impossíveis para a gente viver a fé e compartilhar o evangelho. Porque os nossos antepassados viveram em tempos difíceis também, e tinham muito menos recursos do ponto de vista das tecnologias, né, da comunicação, do que nós temos hoje. E prova disso é o programa e a entrevista que o senhor está concedendo hoje, né? A gente está usando aí os meios tecnológicos, como a internet, a própria TV, né, para anunciar também, celebrar o aniversário da igreja, mas também anunciar o amor de Deus por meio dessas tecnologias. E a minha próxima pergunta é nesse sentido. Como que o senhor, como presidente de uma igreja que está na pós-modernidade, no século XXI, ano 2023, com todo esse aparato tecnológico, que foi, de certa forma, acelerado pela pandemia que vivemos recentemente, como o senhor, como presidente dessa igreja que está à frente desse trabalho, vê o envolvimento e os desafios e onde a igreja ainda precisa avançar no uso dessas tecnologias? Pois então, quando os alemães chegaram aqui no Brasil, evidentemente, eles falavam a língua materna, a língua alemã. E eles realizavam cultos e eventos e praticamente todas as atividades na língua materna, na língua alemã. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, né, que, infelizmente, os alemães sofreram muito aqui no Brasil por conta disso, foram perseguidos, alguns tiveram suas bíblias, seus livros apreendidos, né? Cristãos, luteranos, pastores foram presos por conta disso, e eles necessariamente tiveram que falar a língua da nossa pátria, a língua portuguesa. E isso abriu as portas para a missão. Se nós fizermos um gráfico da missão da IELB, nós vamos ver que até a Segunda Guerra Mundial o ritmo era um, e depois o ritmo passou a ser totalmente outro. Então, a guerra forçou os nossos antepassados a deixar a língua materna deles, a língua alemã, de lado e assumir, né, a língua da pátria, a língua portuguesa, e isso trouxe progresso para a missão. Com relação ao uso de tecnologias, quem fez esse trabalho para nós, com muita dor, diga-se de passagem, foi a pandemia. Porque nós sentimos na IELB assim, uma resistência a esses usos, ao uso dessas ferramentas, né, da internet, dessas tecnologias que a gente está usando hoje. Veio a pandemia, e a gente, antes mesmo de sair o primeiro decreto das autoridades civis, nós já tínhamos gravado um vídeo, já tínhamos escrito uma carta para toda a igreja, para que cooperasse nesse trabalho que o mundo estava fazendo para evitar a proliferação do vírus, para cuidar das pessoas, para zelar pela vida das pessoas. E aí nós nos deparamos com a seguinte realidade: o culto, e os estudos bíblicos, e a programação da igreja. Então, a partir do centro administrativo da IELB, nós começamos a realizar esse trabalho, incentivamos as congregações que o fizessem, e houve, assim, uma reação, um envolvimento extraordinário, talvez nunca visto na igreja, na busca de pregar o evangelho, de anunciar essa boa nova através da internet, através dos recursos disponíveis. Então, houve um crescimento muito grande nesse aspecto. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil se tornou conhecida no Brasil todo. Nós recebemos contatos de muitas cidades do interior do Nordeste, interior do Norte, interior do Centro-Oeste, do Sul, pessoas perguntando: olha, essa igreja que eu encontrei aqui num culto transmitido de forma online, encontrei num vídeo, encontrei aqui na internet,
como é que eu faço para que essa igreja venha até mim, para que essa igreja esteja na minha cidade? Então, aqui no Brasil, ela se tornou muito conhecida, e também, nesse período, se abriram as portas para o exterior. Hoje nós temos vários pastores trabalhando no Projeto Aliança, na Etiópia, em Uganda, em outros países aí pelo mundo afora, por causa dessa abertura e por esse fato de nós termos mostrado um pouquinho mais a nossa cara para o mundo, né? Irmos um pouco mais para fora dos muros da igreja, dos pátios da igreja, e a internet nos propiciou isso. Então, nós conseguimos, assim, um desenvolvimento bastante grande nessa área, mas ainda há muito a ser feito. A igreja precisa investir, com certeza, em meios, na comunicação de massa para transmitir o evangelho. Praticamente todos os recursos da igreja investidos na missão, que é 40% do orçamento, que é aplicado especificamente na missão, em subsidiar congregações, subsidiar pastores, para que eles possam pregar o evangelho, onde a igreja ainda não tem congregações formadas que possam sustentar o trabalho. Mas nós precisamos ir além, nós precisamos chegar a um momento que nós possamos investir em meios de comunicação para proclamar esta mensagem tão preciosa da teologia da cruz para milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo que não conhecem essa preciosidade e ainda estão na angústia, no medo, na dor, trilhando o caminho das trevas, sem a esperança da salvação. E nós temos essa esperança pela fé em Jesus, e queremos compartilhar ela com as pessoas, conforme o nosso lema, Cristo para todos. Pastor Geraldo, muito obrigado por compartilhar conosco esse seu tempo precioso para falar um pouco da história da IELB, para nos dizer que a IELB está viva, está atuante e com muita vontade e fé de proclamar Cristo para todos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Quero agradecer imensamente o pastor Geraldo, mas também agradecer a você que nos acompanhou até aqui, dizer que as portas e os sites da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, os canais nas redes sociais estão à disposição. Se quiser entrar em contato com a gente, é só nos procurar nas principais redes sociais, você vai encontrar a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Se quiser mandar uma mensagem aqui para a Pastoral da Ubra, também é só nos seguir em qualquer rede social no @ubrapastoral. Pastor Geraldo, eu desejo que Deus abençoe o seu ministério, continue abençoando de forma muito especial enquanto o senhor estiver à frente dessa igreja para liderar a nós no caminho que leva à proclamação do Evangelho de Jesus. E o Toque de Vida de hoje fica por aqui. Desejo que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo.